Olá, mulher linda, poderosa, maravilhosa, abençoada, amada do Cordeiro e mulher mais forte. Bom, eu acho que você, tendo passado por todas essas etapas e chegando até aqui, com certeza já entendeu isso, não é mesmo? Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é autenticidade. Afinal de contas, Jesus lutou contra a hipocrisia, ele foi uma pessoa autêntica e nós, como cristãos, estamos o tempo todo, passando aí muitas vezes por dificuldades. Muitas pessoas têm dificuldade em assumir que é cristão, em ser autêntico, Até por causa de diversos fatores que nós vamos entender e vamos aprender a lidar com isso. Porque nós precisamos ser autênticas. Eu sou a pastora Paula Rufo, do Ministério Cura da Alma Plantação do Senhor, psicanalista clínica, palestrante e aromaterapeuta. Autenticidade, sim, nós precisamos. E vamos falar sobre isso agora. Vem comigo. Vamos saber o que é? É preciso ter determinação para viver de forma autêntica. A maioria das pessoas reluta em viver de acordo com as próprias crenças, desejos e paixões, por receio de fugir do padrão ditado pela sociedade e assim não ser aceita. Todos somos bombardeados por informações de como é certo se vestir, comer, falar. A tendência é repetir o que todo mundo faz, mas a vida deve ter a sua caligrafia, a sua impressão digital e não a dos outros, explica a psicóloga Lúcia Rosenberg. A verdade é totalmente essa. Temos tanto medo de não sermos aceitos, não é mesmo? Nos importamos tanto com a opinião das pessoas e muitas vezes deixamos de nos importar com a principal opinião, que é a de Deus. Assim, quantos são os crentes que, vamos dizer aqui, parecem agentes secretos de Jesus, não é mesmo? Mas nós precisamos ter autenticidade, não só conosco, como nós vimos aí, que devemos assumir quem nós somos, amar quem nós somos, as nossas ruguinhas, as nossas gordurinhas, as coisas que já não vão ficando no lugar, não é mesmo? Nós vamos assumir, vamos aceitar, vamos batalhar para melhorar isso, se aquilo está incomodando a gente. Porém, essa autenticidade que eu estou falando é de uma autenticidade também como cristão, Porque muitas vezes nós deixamos que a moda do mundo, as regras do mundo, eles ditem para nós o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, e isso é um perigo. Quantas são as pessoas que são influenciadas por causa da mídia? Eu vou citar um exemplo aqui sem falar nomes, mas eu acredito que vai encaixar com muitas personalidades. Quantas são as influencers, que viram artistas, que ficam famosas. Por quê? Porque usaram de muita artificialidade para poder alcançar isso. Temos aí uma família famosa, É cílio postiço, cabelo postiço, seis postiço, bumbum postiço. Gente, se você for olhar, é lábios postiços. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um complemento, que você possa usar. Eu quero botar um pouquinho de complemento na minha boca, eu quero fazer um botox. Eu compreendo isso e acho que se você está se sentindo bem com isso, é louvável, fazer uma harmonização, mas tem pessoas que estão exagerando nisso. Tem pessoas que estão ficando praticamente irreconhecíveis, você não sabe mais quem é aquela pessoa. Você melhorar o aspecto é diferente de você chegar ao ponto. Eu vi outro dia um vídeo na internet onde pessoas estão tão escravas de procedimentos estéticos que elas estão ficando deformadas, O último exemplo aí que eu vi foi a Madonna. A Madonna, o pessoal tá fazendo até assim um deboche, que eu não acho isso legal,
mas que o tipo de harmonização que ela fez ficou muito artificial, é o que eles vêm comentando. Então, nós temos que ter cuidado com o exagero, né? Nós podemos fazer procedimentos estéticos? Claro que nós podemos. Isso faz bem para a pessoa, se ela está feliz, isso está legal, precisa corrigir alguma imperfeição, ela quer se manter mais jovem um tempo? Ok, nós só não podemos nos entregar a uma vaidade tão descabida a ponto de prejudicar a nossa saúde, como fez a Andressa Urach, né? Que quase morreu por causa disso, de tanto injetar ali silicone, e também não podemos nos deixar escravizar a ponto de nos deformar, como vem acontecendo com muitos artistas aí, principalmente de Hollywood. Então eu não vou me guiar por modismos, né, que não combinam comigo. Posso até, para não ser um extraterrestre nessa terra, né? Que todo mundo vai lá falar, nossa, mas como é que ela tá fora de moda? Também não precisa exagerar. A gente pode andar na moda, né? Isso é válido, mas sem exagero. Por exemplo, tem alguns tipos de calçados de plataforma muito alta, muito exagerados, brutos, que eu não usaria. Não estou condenando quem usa, não combina com a minha personalidade. Então, para que eu vou usar? Só porque está na moda? Não. Tem certos tipos de cores, de roupas que eu não usaria. E por que eu vou usar? Porque tá todo mundo falando que aquilo é moda? Não. Além de estar na moda, a gente também tem que ver, combina com a minha personalidade. Eu gosto disso, porque isso faz toda a diferença. Porque quando você se sente confiante, não é mesmo? A sua autoestima melhora, você se comporta melhor naquele ambiente, você já chega ali, ó, com confiança. Gente, uma mulher autoconfiante é poderoso, é uma arma poderosa. E falando em confiança, nós não precisamos da confiança só nos relacionamentos, né? Para o resto da vida, mulheres. Eu não estou falando de você casar, não é mesmo? Você era uma pessoa. Aí você casou, você se tornou outra pessoa. Relaxada dentro de casa, briguenta, preguiçosa, às vezes não cuida das coisas. Não. Aí o que a gente tem que fazer? Para o resto da vida é uma plantinha, o casamento. Então, olha o que acontece. A gente vai se cuidando, a gente mantém esse cuidado, mantém essa nossa autenticidade. Aquilo que a gente não gosta, que é aquilo que o outro está invadindo o nosso espaço, eu preciso falar. Então, eu estou casada há 23 anos, eu tenho um marido que fala que me ama todos os dias, o tempo todo, um marido que é fiel. Então, qual é o segredo para manter essa paixão? Eu acredito que seja isso. Eu aprendi com Deus a fazer da minha casa um lugar aconchegante, um lugar agradável. Eu aprendi a fazer da minha pessoa uma pessoa agradável, de se conversar, de se conviver. E, acima de tudo, cumprir o meu papel bíblico também. Olha, então, eu aqui, como eu sou a pastora, eu prego na minha casa, eu vivo aquilo que eu prego na minha casa, eu às vezes preciso chamar a atenção, falar, gente, olha, estamos indo para esse caminho, peraí, esse caminho é para cá. A gente dá uma palavra de correção, né, de ajuda a essa pessoa se tiver com algum problema. Eu procuro ser uma pessoa que a Bíblia diz, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha aparência, eu cuido da minha espiritualidade, eu coloco Jesus à frente de tudo. Então, todo esse conjunto de coisas faz com que a gente se torne uma pessoa agradável. Então, para a gente conviver num lar cristão, digamos assim, não é mesmo? Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos trabalhar a nossa autenticidade primeiramente aqui, né? Sempre que a gente vai trabalhar alguma coisa na nossa vida, primeiramente aqui, para depois a gente trabalhar lá fora. A vida, eu não vou esperar estar perfeito. Se eu esperar minha vida estar perfeita para eu falar de Jesus, pode ser que eu nunca fale. Porque essa perfeição na minha vida não depende só das minhas escolhas, depende das escolhas de outras pessoas da família. E isso a gente não consegue muitas vezes, quando se tornam independentes, você não consegue controlar. Não é mesmo? Porém, nós conseguimos controlar a nós mesmos. Não podemos tomar conta de tudo, mas eu posso prestar contas e tomar conta de mim. Isso é maravilhoso. E quando a gente faz isso, que a gente é autêntico, né? A gente fala lá fora,
vive aqui dentro de casa aquilo que a gente prega lá fora, sabe o que acontece? É isso, é a admiração. Eu acho interessante que as minhas amigas sempre falam, nossa, como que o seu marido te elogia, mas menina, mas é demais, como que ele te admira, como que ele te ama. E é verdade, por quê? Porque a mesma pessoa que eu sou lá fora, eu sou aquela pessoa aqui dentro. Procuro ser até melhor aqui. Sabe por quê? Porque conviver 23 anos com a mesma pessoa, né? E ainda ser admirada, e você ainda ser elogiada e amada, tem que ter algo especial aí, não é? Pequenas atitudes fazem a diferença. Discordar de alguém que é importante para você, admitir que não sabe sobre algum assunto ou que não gosta da roupa que está na última moda. A soma dessas opiniões passa a mostrar ao mundo uma nova pessoa, segura de si e confortável em ser quem é. Bom, eu não preciso ser agressiva, né, para mostrar a minha opinião. Então, se eu não concordo com aquilo, eu posso expressar abertamente de uma forma que não ofenda as pessoas. Porém, o pior é você estar sempre aceitando aquilo que o outro impõe para você sem se questionar, ou às vezes até se contrariando para poder agradar o outro. Isso verdadeiramente, gente, não é legal. Isso faz mal para a gente e não demonstra em você uma segurança. Porque pessoas seguras, né, de quem elas são, do que elas gostam, do que elas querem, elas são pessoas que dão a sua opinião, elas são pessoas que sabem se expressar adequadamente, que conseguem dizer um não, né, sem que isso tenha que ofender a outra pessoa. Sim, porque o resultado da falta de originalidade é uma vida desconfortável. Sem descobrir seu jeito único de ser, você corre o risco de se tornar uma colagem de imitações. Afinal, nem todo mundo fica bem na roupa que tal atriz ou ator usa ou no corte de cabelo da mocinha ou o mocinho da novela. Segundo Lúcia Rosenberg, ser autêntico é estar à vontade, é encontrar ligação entre a vida que você leva e seu trabalho, seus amigos, sua casa. Então, quantos de nós cristãos não somos levados muitas vezes a realmente passarmos aí por pessoas fanáticas, radicais, né, bitoladas e tal, alienadas, porque muitas vezes nós precisamos dizer não às coisas do mundo e dizer sim para Jesus. Então, reparem que cada época é uma moda. E sabe como que surgiu a moda? A moda surgiu assim, né, com a burguesia. Eles não tinham, né, onde colocar dinheiro mais, porque eram pessoas ali que começaram a enriquecer. Eles não tinham onde colocar o dinheiro deles. Então, começaram a inventar essa coisa de moda, né? Vitrine, moda. Por quê? Porque agora na estação usa uma coisa, na outra usa outra. Eu não estou dizendo que a gente não possa acompanhar. Eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu gosto de andar bem arrumada, eu gosto de andar bem vestida. Sabe por quê? Presta atenção. Eu era assim antes. E aí, quando a gente vem para Jesus, muita gente deixa de se cuidar, de se vestir, de se arrumar. Quando você se arruma, o diabo fala assim: nossa, né, metida, vaidosa, é isso, é aquilo. Quando você não se arruma, olha aí, virou crente, olha o que aconteceu. De qualquer forma, eles vão falar. Então nós temos que ser autêntica. Essa sou eu. Eu sempre gostei de andar bem arrumada, eu sempre gostei de andar bem vestida, mas isso não faz de mim a pessoa que eu sou. Isso é apenas uma aparência que é agradável, é bom a gente se amar, a gente se cuidar, não é mesmo? Isso faz bem para nós. Então, se a pessoa não gosta, a pessoa, eu não gosto, eu gosto de andar mais à vontade, né? Eu sempre fui mais clássica, tem gente que é mais à vontade. Ok, mas está se cuidando, né? Até porque, gente, esse templo aqui é do Espírito Santo. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar da nossa mente, da nossa vida. Nós vamos prestar conta para Deus. Então, que nós possamos nos policiar sempre. Podemos sim ter boas coisas, podemos sim ter coisas de qualidade, até porque não vamos falar que as marcas não têm qualidade, não, porque tem, né? Só não podemos também um excesso de vaidade que venha prejudicar
a nossa integridade espiritual. É só isso, integridade espiritual. O que os outros estão pensando, isso aí é entre eles e Deus. Eu não posso controlar. O que o outro pensa sobre mim, eu não posso controlar. Eu posso controlar o que eu faço com que o outro pense de mim, o que eu faço com que o outro fala de mim. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, ser autêntico está também nessa forma de você assumir quem você é, né? Como um cristão também. Eu quero ler um versículo bíblico para você aqui que vai explicar então sobre autenticidade. Gênesis 1, versículo 27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, se nós somos a imagem de Deus, nós precisamos pensar, né? Será que Deus faria isso que eu estou fazendo? Eu acho que se a gente começar por aí, já começa muito bem em autenticidade. Essa autenticidade está ligada diretamente à nossa identidade. E quando nós conhecemos a nossa identidade, tudo muda na nossa vida. Isso porque nós sabemos quem nós somos. Quantas pessoas se sentem tristes, desanimadas, se sentem culpadas porque acreditam que aquilo que nós fazemos é que é a nossa identidade. Aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aí ficam frustradas. Por isso que quando elas falham, né, pecam, elas erram, né, elas ficam muito tristes, se sentindo muito mal. Porém, não é aquilo que fazemos que determina quem nós somos, mas, né, a nossa identidade, mas essa nossa identidade, ela deve guiar aquilo que fazemos. Por isso, então, quando nós falhamos, né, nós devemos pedir perdão a Deus, se possível, reparar o nosso erro e seguir em frente. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, ele lança no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. É tão fácil a gente perdoar as outras pessoas, quer dizer, tem gente que tem dificuldade, mas isso é uma coisa que precisa ser trabalhada também dentro de você. Porque muitas pessoas adoecem por falta de perdão. E olha só, não é só o perdão com o outro. Quando eu falho, eu preciso perdoar a mim mesma. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu acabei de errar aqui com uma pessoa e eu falei algo que não deveria. Poxa, eu acho que eu agi mal com essa pessoa. Ok, eu estou arrependida, eu reconheci o erro. Essa pessoa precisa que eu chegue para ela e peça um perdão? Ok, eu posso pedir, isso vai ajudar. Se essa pessoa, mesmo eu tendo pedido, não recebeu, isso não é problema meu. Aí isso é problema dela. A minha vida vai continuar, se ela gostar de mim ou não, se ela me perdoou ou não. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Então, a minha identidade cristã aqui falou alto. Eu fui, eu perdoei, não, eu pedi perdão, eu tentei reparar o meu erro, não é mesmo? Agora, se essa pessoa não quer exercer a identidade dela, isso é problema dela. Eu não tenho como controlar, como eu disse, as ações do outro, mas eu controlo como eu lido com isso. Como eu lido com o que o outro faz comigo, como eu lido com a humilhação, como eu lido com o desrespeito, como eu lido com o deboche, como que eu lido com a ingratidão, como é que eu lido com a traição, como é que eu lido... Gente, todo mundo tem problemas, mas a forma como você lida com isso é que vai determinar se você vai sair bem dessa situação ou se você vai deixar a pessoa te afundar. Então, essa identidade que nós temos em Jesus, onde um preço já foi pago pelos nossos pecados, não é mesmo? Quando nós erramos e pedimos perdão, o que acontece? Imediatamente nós somos livres, nós somos liberados disso. Mas, gente, eu estou falando de um perdão genuíno. Eu não estou falando de um perdão falso. Agora, já que nós estamos falando de perdão, eu quero aproveitar esse tema para falar uma coisa importantíssima, porque isso também faz parte de uma cura interior. Sabe o quê? Quando você não consegue perdoar uma pessoa, isso adoece a sua alma e adoece o seu corpo físico. Então, o que nós podemos fazer quando não conseguimos? Você pode orar. Senhor, eu confesso que eu estou com esse problema, eu não consigo perdoar fulana, ciclana ou fulano e ciclano, mas eu quero. Me ajuda?
Eu quero. Então, a partir do momento que você declara no reino espiritual, que você confessa o seu pecado, mas que está difícil, que você precisa da ajuda de Jesus, só de Deus ver que você tem a intenção de mudar, que você tem esse arrependimento, que você quer lutar para conseguir isso, gente, vem uma força sobrenatural sobre a gente e a gente fica ali. Parece que aquilo faz assim, ó, e vai. Sabe por quê, gente? Até porque não vale a pena a gente não perdoar as pessoas. Primeiro porque é uma mala que a gente carrega, sabe aquela mala sem alça, sem rodinha, pesada, que você tenta puxá-la para tudo quanto é lado? É um trombolho que fica ali na sua vida e que não te acrescenta em nada, só te atrapalha. E sem falar que muitas vezes a pessoa não tá nem aí para isso. A pessoa tá vivendo a vida dela, curtindo a vida dela e você tá lá com essa mágoa. E outra coisa, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E os católicos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como. É uma condição aí, gente. Assim, Deus, então assim como eu tenho perdoado essas pessoas, olha, só me perdoa. Então, como eu tenho perdoado essas pessoas, né? A gente precisa parar para pensar. Então, a gente precisa pensar nisso, liberar perdão, né? E que você possa, então, estar liberada aí para viver a sua identidade de Cristo, a sua autenticidade como um cristão. Então, eu preciso estar segura dessa identidade e você também. Nossa identidade nós somos filhos de Deus. E quero ler outro versículo poderoso, 1 Pedro 2, versículo 9, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. E sabe o que eu acho importante, falando em missão? Que quando você encontra a sua missão na vida, você se resolve muito bem. Gente, é poderoso, é maravilhoso, você curativo, transformador, você ter uma missão na vida. Porque muitas pessoas vão passando pela vida, não tem o que ocupar a cabeça vazia, já diz o ditado, caldeirão do diabo. Então a cabeça vai ficando vazia, mas quando você toma para si uma missão, mas qual é a minha missão? Bom, Deus já te deu muitas. Porém, você tem um chamado diferente do meu. Cada um tem um chamado, pode ser parecido, mas vai ser, Deus vai te dar uma característica única. Então, olha o que acontece. Se você tem uma missão, você acaba batalhando por aquilo, ocupando a sua mente, ocupando o seu tempo. Gente, isso aqui ocupado é maravilhoso, ainda mais com as coisas do céu. Como eu disse que a nossa maior luta será o nosso maior ministério, eu quero compartilhar com você que eu fui uma obreira na casa de Deus que teve depressão. Eu tive depressão durante várias épocas da minha vida, crises de ansiedade gravíssimas, a ponto de virar uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma ansiedade depressiva que vai alternando, né? Ansiedade e depressão. E eu me recordo que da última crise que eu tive, eu estava dentro de uma igreja, servindo no altar e sendo uma obreira. Eu me recordo também que antes disso, quantas foram as vezes que eu fui dar palestras nas igrejas, eu fui pregar e muitos obreiros chegavam perto de mim e falavam, missionária, né? Na época eu era missionária, ore por mim, porque eu estou deprimida, eu não estou aguentando. E a pessoa tinha vergonha de confessar para a igreja e fica naquele sofrimento. Quantas são as pessoas deprimidas, ansiosas, que têm vergonha de chegar e pedir ajuda? Por quê? Eu não estou julgando essa pessoa, não. Porque muitas vezes a igreja julga esta pessoa. Eu me recordo uma vez, irmãos, que irmãs, né, que eu subi ali uma estradinha da minha casa, eu ajudei a subir 5.000 blocos de lajota, porque o caminhão não conseguiu subir. Preguiça, né? Porque os outros conseguiram. Já tá eu julgando, gente.
porque o caminhão não quis levar o material até lá em cima e deixou na calçada. Com isso, nós tivemos que subir 5.000 blocos de lajota. Eu ajudei a carregar. Então, me deu um desvio, uma protusão na minha coluna, sabe? E com isso, uma dor horrível. Então, eu servia na casa de Deus, numa igreja, que você tem que estar em pé o tempo todo. E aquilo ali eu não conseguia. Eu cheguei para o pastor, expliquei, o pastor me liberou a ficar sentada, então, durante o culto, né? Mas eu levantava depois, eu ajudava. Só que aí começaram as irmãs para mim. Não, irmã, você repreende isso é do diabo. Não, que não sei o quê. Gente, eu não estava endemoniada. Eu estava com um problema físico. E este problema físico, Jesus pode curar? Pode. Tanto que eu me dediquei ao tratamento e fui orando. E a minha fisioterapeuta disse que ela nunca viu alguém se recuperar tão rápido. Então, a gente também faz a nossa parte, Deus faz a dele, a nossa fé ajuda e vamos em frente. Agora, fica tampando pedra na pessoa. Quantas são as pessoas que têm depressão, ansiedade, e os outros acham que é demônio? E muitas vezes, gente, não é. Eu acredito que possa existir alguma depressão, ansiedade espiritual. É claro, o diabo, mesmo quando não é, quando é físico, emocional, ele piora tudo. Mas existe o transtorno, né, de depressão e ansiedade. Existe ele patológico, uma coisa física, uma disfunção química que é disparada por gatilhos também, como ansiedade, às vezes, né, ansiedade como tristeza, problemas. Por isso que acumular tristeza, falta de perdão, problema, essas coisas todas fazem mal, envenenam a gente. Então, eu só aproveitei um gancho aqui para falar para você que se você tiver uma dificuldade, como eu tive, né, que você possa não importar com o julgamento das pessoas, mas que você possa buscar em Deus a sua solução, mas também fazer a sua parte. Se cuidar com o médico, com o terapeuta, isso faz parte do processo. Deus usa essas pessoas também. Então, vocês que estão aqui no grupo, porque querem se capacitar, né, para cuidar de pessoas que têm esse problema, né, vocês precisam entender que não se pode julgar essas pessoas e não se pode deixar de pedi-las, né? Ah, você orou, a doença não passou, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento. Isso é tão importante, gente. Quantos são os crentes que suicidaram, né? Porque muitas vezes, talvez, não quiseram pedir ajuda e tiveram vergonha, porque acha que, se eu tô assim, ou eu tô em pecado, ou eu tampei pedra na cruz, eu fiz balaiagem Judas, a pessoa fica assim, Senhor, o que eu fiz, onde que eu errei? Eu já passei por isso. Meu Deus, me fala onde que eu errei, onde que eu tô pecando. E sendo que muitas das vezes o problema é físico e tem tratamento. Exercícios propostos. Agora você deve procurar na sua área de estudos o exercício proposto em PDF para que você possa assimilar este capítulo e também fazer uma autoavaliação. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao fim do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado e te agradeço por me permitir fazer parte aí, né, dessa jornada juntamente com você. Para mim é uma honra, é um privilégio, é um chamado de Deus para minha vida e eu fico muito feliz de ter contribuído para a sua vida. Eu quero te agradecer então por esse tempo, né, por todos os elogios, por todos as transformações, né, e os testemunhos que vocês foram compartilhando aqui comigo, o que esse curso falou com você, e eu achei simplesmente assim maravilhoso. Muito obrigada. Vamos terminar então com a nossa oração? Amado Deus e querido Pai, Senhor, neste momento glorioso de oração, eu venho, Senhor, apresentar as vidas de todas essas mulheres que fizeram esse curso. Meu Pai, que o Senhor possa fazer com que esse curso venha transformar a vida de cada uma que está assistindo, Senhor, a esses conteúdos.
Meu Deus, que o Senhor possa fazer com que cada mulher aqui seja tocada profundamente, transformada para a glória do Teu nome. Liberta de legalismos que não levam ninguém a nada, liberta de hipocrisia, liberta, Senhor, de toda a opressão do inimigo, que elas possam ser felizes, que elas possam ser amadas, que elas possam se amar, que elas possam se cuidar mais, que elas possam entender que o que o Senhor tem para elas é uma vida plena, uma vida feliz. Tira todo o jugo de Satanás, tira toda mentira, tudo aquilo, Senhor, que vem querer mostrar que nós precisamos sempre estar sofrendo. Não, Senhor, para alcançarmos o Teu amor, para alcançarmos o céu. Não, que nós possamos aprender. O Senhor falou que se nós ouvíssemos e Te obedecêssemos, comeríamos o melhor desta terra. Que nós possamos também entender isso, que aqui não é só sofrimento, que aqui não é só dor, mas o Senhor também nos permitiu momentos, Senhor, de desfrutar, momentos de felicidade. Então, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos a entender o nosso papel, a nossa missão, o nosso verdadeiro lugar, aquilo que o Senhor verdadeiramente sonhou para nós e planejou. Não uma vida sofrida, não uma vida de desgraça, uma vida de tristeza, de derrota, mas nós somos levantados para sermos mais do que vencedores. Então, que o Senhor possa abençoar esta mulher, aquelas que são oprimidas em casamentos, aquelas que são oprimidas no trabalho, aquelas que são oprimidas por filhos, aquelas, Senhor, que são oprimidas em qualquer lugar que ela esteja no seu ministério, na igreja. Que essa mulher possa ter a libertação na sua mente para que ela possa se tornar mais confiante, aprender a colocar limites em si mesma e não aceitar, Senhor, que as pessoas façam com ela aquilo que ela tem permitido fazer, que ela haja uma mudança completa na sua vida, que ela se enxergue como essa mulher maravilhosa, poderosa, linda, abençoada que o Senhor tem, que o Senhor olha, os mesmos olhos que o Senhor olha para ela, que elas vejam com os seus olhos, que elas possam tomar posse disso. Obrigada por esse tempo, obrigada pelo privilégio de um dia ter estado do outro lado para aprender e agora estar aqui para ensinar e aprender com elas também. Que nós possamos, Senhor, permanecer fiéis a Ti até o fim. Abençoa-nos, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.